Dentro de uma série, já estamos quase para terminar essa série, chamada Maturidade. E dentro dessa série, nós temos abordado sobre a verdadeira maturidade cristã. O que de fato é maturidade? O que de fato é sermos maduros em Deus? Por que a necessidade de sermos maduros em Deus? E domingo passado eu falei um pouco sobre isso, sobre a Bíblia. Ela retrata tantas promessas de Deus para nós. A Bíblia, ela retrata uma realidade que parece até uma utopia quando a gente lê, porque Jesus, sendo rico, se fez pobre para que fôssemos enriquecidos. Sobre Jesus, Ele levou todas as nossas dores e enfermidades. São coisas que a Bíblia fala sobre nós. A Bíblia fala sobre vida abundante. A Bíblia fala que Deus nos colocaria por cabeça e não por cauda, entre tantas outras coisas, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, quando você lê, você se depara com uma realidade extraordinária. Mas quando a gente olha para a vida da gente, para o dia a dia, parece que isso está tão distante, parece que isso está tão longe. E a grande pergunta é: se tudo isso já foi nos dado, por que isso não se manifesta na nossa vida? Isso é uma boa pergunta para se fazer, sim ou não? Porque é interessante a gente saber, porque a Bíblia fala que Deus já deu, e se Deus já deu, está dado. Onde é que está esse negócio que Deus já deu então? Só que a Bíblia vai dizer em Gálatas 4:1, que é a base da nossa série, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Ou seja, somos donos de tudo. Diga amém. Não, você tem que dar um amém glorioso, irmão. Estou falando que você é dono de tudo, Vaso, me ajuda. Vamos lá, somos donos de tudo, mas só podemos acessar mediante a maturidade que temos. E é aqui que pega, essa é a chave da vida cristã. Se você me perguntar assim: pastor, qual que é o assunto mais importante da Bíblia? Uma vez que eu já criei em Jesus, já acreditei em Deus, sou salvo pela fé, qual é o assunto mais importante agora? Maturidade. Porque é a maturidade que vai te dar acesso àquilo que Deus já te deu. Embora Deus já te deu, é a maturidade que te dá acesso para desfrutar daquilo que já lhe pertence. Aí talvez tenha alguém pensando: ah, pastor, mas aí é sacanagem de Deus fazer um negócio desse. Dá um negócio e eu não puder usar, é muito ruim. É a mesma coisa que um pai faz com o filho. Imagina um pai extremamente rico, milionário. Ele tem condições de dar tudo para o filho. Aí o filho faz 7 anos de idade. Em vez do pai ir lá e dar um carro para o filho ir para a escola, o pai tem condições de dar um carro para o filho ir para a escola, sim ou não? Sim ou não? Tem, porque ele tem muito dinheiro. Só que o pai não faz isso. Por quê? Porque não tem maturidade. A maturidade é que dá acesso. Somente com a maturidade é que vai ser concedido o acesso para aquilo que já nos pertence. Então a bênção, tudo que Deus tem para dar, já deu. Está tudo, irmão, é meu, é seu, é nosso. Mas nós só podemos usufruir à medida em que crescemos em maturidade. Por isso que maturidade é tão importante. Por isso que maturidade tira você de um lugar comum em Deus e coloca você em um lugar extraordinário, porque ela coloca você em um lugar de acesso àquilo que já te pertence. Quem está me entendendo diz amém. Amém. Então, dentro da série Maturidade, eu quero falar hoje, bem rapidinho, se Deus me permitir, sobre as fases da verdadeira maturidade. Diga comigo: fases da verdadeira maturidade. Agora sim, abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4, 13. Porque é importante a gente saber que a maturidade, irmão, ela não vai acontecer com um culto. Fui num culto, pastor Uau, senti um negócio diferente aqui. Eu acho que eu agora amadureci uns 30 anos em Deus, agora eu vou poder ter acesso. Maturidade não acontece em um culto. Maturidade, ela é progressiva, contínua. Porém, algumas pessoas, elas desistem dessa continuidade de maturidade. Porque, como eu falei domingo passado, crescer é natural, amadurecer é opcional. Crescer, totalmente natural, sim ou não? Bebê cresce pequenininho, o que acontece com ele? Ele nasce pequenininho, e vai crescendo. Crescer é o processo natural da vida. E amadurecer, de jeito nenhum. Amadurecer é uma opção. Você precisa escolher amadurecer. A maturidade não vem com o tempo. Tem gente que fala assim: não, quando ele ficar velho amadurece. Não amadurece não, irmão. Maturidade é uma escolha. Por isso que você vai ver
jovens de 20 anos que já têm um nível de maturidade, e às vezes pessoas de 30, 40 ou até mais idade que ainda não atingiu o nível de maturidade, porque maturidade é uma escolha. Quem está comigo aí diz amém. Então entenda, esse é o assunto mais importante, na minha opinião, da vida cristã, porque é o assunto que te dá acesso àquilo que Deus já te deu. Diz assim o texto, Efésios 4:13: até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadurecemos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Olha aqui, por que Deus quer que nós amadureçamos? Para que nós cheguemos à estatura de Cristo, ou seja, ao nível de maturidade de Cristo. Versículo 14 continua: então seremos assim, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Por que a maturidade é importante? Porque ela me faz chegar no nível de maturidade de Cristo. Esse é o desejo de Deus. Deus quer que você seja maduro igual a Jesus. Diga amém. Mas se não bastasse isso, a Bíblia está dizendo que a maturidade também ela vai fazer distinção de você dos demais. Ou seja, você não vai ser levado por qualquer vento e doutrina. Porque, irmão, o que tem sido um dos temas que eu tenho abordado aqui, e hoje eu prometo me conter bem contidinho. Em nome de Jesus, Pai, me segura. Vai dar certo. Existem muitos ventos de doutrinas sendo soprados por aí. Você já reparou? Quando você vai para a internet é uma benção. Sim ou não, irmãos? Se a internet, você vai lá, pesquisa, o Google, né? Você vai lá, pesquisa uma coisa, vídeos, enfim. A internet é uma benção. Porém, irmão, a internet é meio que uma terra sem lei. Qualquer pessoa pode chegar lá e postar qualquer coisa, sem nenhum pingo de responsabilidade de que aquilo é verdade ou não. E hoje existem tantas linhas teológicas que fica um negócio assim, irmão, que é complicado a gente... chega, cansa assim a alma da gente. Porque é cada coisa, eu não sei se vocês estão por dentro disso, mas é cada coisa, irmão. Tem gente acreditando em cada absurdo. Eles vai lá, gravam um vídeo e posta na internet lá. Esse texto aqui da Bíblia está dizendo é isso aqui, é isso aqui. Aí, isso é perigoso por quê? Porque isso vira um celeiro para você encontrar base para você fazer o que você quiser fazer. E esse é o problema. Porque eles vão lá e pegam um texto da Bíblia, irmão. Eu vou dar só um exemplo aqui para você entender uma questão. Tem uma igreja chamada... esqueci o nome dela. Alguém lembra de uma igreja de homossexuais em São Paulo? Você lembra? Já começou pesado hoje, né? Falei que ia pegar leve. Mas entenda algo, pastor, você tem alguma coisa contra o homossexual? Não tem nada, irmão, amo eles. Acredito que precisam ser alcançados por Deus, tocados por Deus, como qualquer um de nós precisamos, amém? Aí teve um pessoal de São Paulo que teve uma brilhante ideia, uma apóstola, apóstola Lana Holder, se eu não me engano o nome dela, o nome da Jezabel. Refúgio, que de refúgio não tem nada, é o refúgio do capeta. Irmão, eles conseguem distorcer uns textos que não tem como distorcer. Quando você pega em Romanos, Paulo falando sobre homem deitar com homem, mulher deitar com mulher, vão derrubar a minha live do culto hoje. Não vai ter live essa semana, vai cair, quer ver? Só escuta. Irmão, não tem como você distorcer aquilo que Paulo está falando. A mente mais infantil possível, se você ler aquele texto para uma criança de 6 anos, ele vai falar assim, é isso aí que está escrito, não tem como ser outra coisa. E esse pessoal, eles conseguiram. Vai lá no original, que pega uma palavra, que não sei das quantas e tal, e vem, não, que não era isso que Paulo estava dizendo. Paulo estava proibindo relação de homem com homem, de mulher com mulher, somente se essa relação for para cultuar outros deuses. Se não for para cultuar outros deuses, está tudo certo, está tudo liberado. E aí a pastora está casada com uma mulher, o pastor auxiliar é casado com irmão, um satanás, é um saravá danado o negócio. E aí quando você olha aquilo, você fala assim, como que eles conseguem distorcer? E é isso que eu estou falando, que a internet ela se torna uma terra totalmente sem lei e extremamente perigosa, porque se você procurar algo para poder validar aquilo que você está querendo, você vai encontrar, com toda a convicção. Por isso que você nunca deve ler a Bíblia tentando
achar na Bíblia uma base, uma justificativa para aquilo que você crê. Você deve ler a Bíblia e procurar na Bíblia com a mente limpa. Eu quero ver o que a Bíblia está falando, no que eu devo crer. Não eu procurar na Bíblia uma base para aquilo que eu já acredito, irmão. Porque você vai encontrar, principalmente se você for na internet, alguma coisa que distorce, que vai levar você para aquele caminho. E você vai falar assim, aqui ó, o pessoal acredita nisso, é de Deus. Quem está me entendendo diz amém. O que é isso? Vento de doutrina. Eu estou dando um exemplo aqui, irmão, mas tem tanta coisa. Tem pessoal com vento de doutrina para o lado financeiro, tem vento de doutrina. Esses dias eu vi um pastor, falaram que é pastor, mas não sei, um vídeo, não sei se alguém já deve ter visto isso, que aparece lá na minha timeline, lá de vez em quando, deve aparecer para alguém aqui também. Um pastor que você não sabe se ele é pastor, se ele é papa, ele veste um roupão assim e sai rodando. Quem já viu? Parece o Alexandre de Moraes, o do STF. Agora vai cair o vídeo mesmo. Agora vai cair mesmo. Amor, se eu for preso amanhã eu te amo, viu? Alguém leva marmita. Lembra daquele texto, eu tive preso e me visitaste. Irmãos, aí ele é exatamente igual a roupa, o traje de um centro de umbanda, de quimbanda, de pessoal girando e um negócio louco. Como que é o nome disso? Vento de doutrina. Porque distorce completamente, destoa completamente da realidade. E o que a maturidade faz? A maturidade coloca você em um nível acima, onde você consegue, pelo exercício constante da prática da fé, você consegue olhar e discernir o certo e o errado. Você fala, opa, não, está forçando demais aqui, não dá, pastor, não, esse texto aqui não, você está pulando corguinho, não tem como. E quando que a pessoa consegue fazer isso? Maturidade. Por isso que maturidade, além de te dar acesso àquilo que Deus já te deu, maturidade te dá um nível de discernimento, para você não entrar em barca furada, que qualquer pessoa saia anunciando por aí. Uma outra coisa que está na moda agora, irmão, principalmente os artistas grandão lá, está tudo, uma igreja aí que revela, o pastor sai revelando, pastor olha, fala o número do CPF, fala o número do RG, fala a data de nascimento, alguém já viu? Está cheio na internet, na bagaça. Revela tudo, só não revela a palavra, só não tem Bíblia, só não tem palavra de Deus. Agora revelação tem demais. E eu fico tentando entender qual edificação traz para o corpo de Cristo quando existem muitas revelações, mas a Bíblia continua fechada. Porque o instrumento de edificação mútua no corpo de Cristo é a palavra de Deus. Ela é a nossa base, é o nosso alicerce, é o nosso direcionamento. Quem está entendendo? Pastor, e quando é que eu vou conseguir? Como é que eu faço? Maturidade. A maturidade tanto te dá acesso ao que Deus já te deu, como ela te livra do engano dos ventos de doutrina que tem por aí. E acredite, você vai precisar ser livre desses ventos de doutrinas que existem por aí, irmão, porque só vai piorar. Não, pastor, está repreendido, vai cair por terra. Não vai, irmão, só vai piorar. Deturparam o evangelho, poluíram o evangelho genuíno. E hoje em dia a coisa mais rara que você encontra é o evangelho genuíno sendo pregado nos púlpitos. Porque usam técnica de coach, usa técnica emocional para poder coisar a pessoa, usa-se tantas coisas. E a palavra tem sido deixada de lado. Mas o apóstolo Paulo já advertiu isso lá na carta aos Timóteos. Pregue a palavra, ensine a tempo e fora de tempo, não desista, as pessoas vão sentir coceira nos ouvidos e elas vão procurar mestres para si mesmas, ou seja, eu procuro um mestre baseado naquilo que eu já acredito, um mestre que não vai confrontar aquilo que eu acredito. Eu não estou procurando um mestre, eu estou procurando um comparsa para aquilo que eu já decidi acreditar. Isso não é evangelho. A maturidade, além de nos dar acesso ao que Deus já nos deu, ela também nos dá discernimento para sermos livres de todo tipo de vento de doutrina. É isso que o texto está dizendo. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Falei que eu ia me comportar hoje, irmão, já estraguei tudo, foi logo no começo, né? Sangue de Jesus tem poder. Só Jesus para ter misericórdia da minha vida. Primeira coisa, eu quero ser bem objetivo hoje. A vida espiritual é feita de fases. Assim como na vida natural, a vida espiritual também existe fases, criança, adulto, até chegar maduro. Na vida natural a gente nasce, fica bebezinho, começa a andar, gatinhar, depois anda, depois começa a correr e vai crescendo, daqui a um pouquinho já começa a comer sozinho, daqui a um pouco começa já a andar de bicicleta e vai crescendo, daqui a um pouco já vira adolescente, vira jovem, enfim, são fases. Na vida espiritual é a mesma coisa.
Por isso a Bíblia fala do novo nascimento. Ou seja, Deus usa uma característica da vida natural para mostrar para mim e para você que no espiritual não é diferente. Da mesma maneira que a gente nasce, começa um processo de crescimento e amadurecimento, em Deus, na vida espiritual também da mesma forma. Existem fases. Eu quero perguntar para você qual fase você está na sua vida espiritual. Da mesma forma que na vida natural nós nascemos, crescemos e nos desenvolvemos, amadurecemos, assim também na vida espiritual acontece da mesma maneira. Você precisa estar ciente disso, porque é apenas quando nós entendemos isso, que a maturidade ela vem por fases vencidas. Igual eu falei agora há pouco, você não vai participar de um culto, irmão, que vai te amadurecer, não acontece isso. São processos e processos e processos vencidos, são dia após dia após dia. E dentro de um processo de maturidade existe uma palavra muito importante que a gente vai ver mais no final, chamada perseverança, que é muito raro a gente encontrar nos cristãos de hoje em dia. Perseverança, a pessoa fazer, porque a pessoa vem para a igreja e ela vem lá 2, 3 cultos, pastor, se as coisas não melhorar, se Deus não abrir a porta, se nada acontecer, eu vou embora, ou então eu vou procurar outra igreja que essa aqui não é boa. Como se Deus tivesse a obrigação e o dever de ter que fazer alguma coisa para mim ou para você. Sabe o nome disso? Imaturidade. Criança que, igual criança dando birra no mercado, quem já viu? O pai vai, conversa com a criança, nós vamos no mercado, não vamos comprar nada hoje, o pai só vai pegar o arroz e o feijão, chega no caixa, a criança, não, eu quero doce, aí começa, aí se joga e tal. Tem crente que faz a mesma coisa. Não, pastor, não acredito num negócio desse. Tem, irmão? Tem crente que tenta pôr Deus na parede. Não, agora eu encurralei Deus. Se Deus não me der aquilo que eu dou, Deus, eu estou vindo na igreja, Deus, eu estou até dizimando, que eu nem fazia mais, estou dizimando agora. Deus, o Senhor vai ter que fazer, o Senhor vai ter que abrir a porta, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Irmão, olha aqui para mim. Achar que Deus é um funcionário nosso, isso se chama imaturidade. Não é Deus que é nosso servo, nós que somos servos de Deus. E eu preciso entender, irmão, que a vida cristã ela é feita de fases, e nós precisamos amadurecer em Deus. Quem está me entendendo diz aleluia. Hebreus 5,13 vai dizer assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Mas o alimento sólido, o escritor aos Hebreus está dizendo, ele é para adulto, que pela prática constante, prática do que, pastor? A prática dos princípios que o Evangelho ensina. A prática desses princípios de forma constante, não é a prática isolada, não é a prática de vez em quando, é a prática constante. O que significa constante? É você fazer, mesmo quando você não tem vontade de fazer. O que significa constância? É você fazer quando você tem todas as razões para não fazer. O que significa constância? É você vir mesmo no dia que está chovendo. É você vir mesmo no dia do feriado. É você vir mesmo no dia do carnaval. É você vir mesmo no dia que você fala assim, hoje eu tenho todas as razões para não vir. O que a constância faz? A constância te leva. Porque você fala, eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu preciso fazer. E o texto está dizendo que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Leite é para criança, mas o alimento sólido Deus reserva para filhos maduros. Olha para quem está do lado e fala assim, você é um filho maduro, meu irmão. Em nome de Jesus. Em Deus é da mesma forma. O crescimento é natural, mas a maturidade ela sempre será opcional. O crescimento é natural, mas a maturidade sempre será opcional, é uma opção. Amadurecer é uma escolha que nós fazemos. E é por isso, irmão, que não tem a ver com o tempo, porque tem crente, olha para mim, tem crente com 10 anos de crente. E aí às vezes ele acha que pelo tempo de crente ele tem direito de receber algumas coisas antes dos outros irmãos que está chegando agora, que tem 1 ano, 2 anos de caminhada com Deus. Não é pelo tempo de serviço, irmão, é pelo nível de maturidade. E tem gente que chega e fala assim, o que eu preciso fazer? O que é que eu preciso estabelecer? Então é isso aqui, a Bíblia está dizendo é isso? Eu vou fazer isso, eu vou estabelecer, eu vou obedecer. Eu vou fazer isso constantemente, até criar maturidade. E tem pessoas que elas ficam abortando processos. Eu falei domingo passado, o que gera maturidade são processos concluídos. Seja sincero para você mesmo aí. Quantos processos na sua vida você já abortou? Você até caminhou nele, chegou lá na frente e falou, ih rapaz, tá difícil demais, vou largar a mão desse trem. Aí você foi e desistiu. Toda vez que você aborta o processo, você também aborta um nível de maturidade
que aquele processo ia trazer para você. E se você aborta o nível de maturidade, você também aborta o acesso àquilo que te pertence. Ou seja, você vai demorar mais tempo para acessar aquilo que Deus já te deu. Por quê? Porque você interrompeu o processo que te levaria a um nível a mais de maturidade. Quem está me entendendo diz amém? Por isso que é uma escolha. Olha para o irmão do lado aí, me ajuda a pregar aí, Vasco. Fala assim, irmão, escolha amadurecer. É a melhor escolha que você pode fazer na vida. Depois de aceitar Jesus, a segunda maior e melhor escolha é você decidir amadurecer. Eu vou amadurecer. O que eu preciso fazer? Eu vou amadurecer. Amadurecer está relacionado ao quê? A obediência, eu vou obedecer. Amadurecer está relacionado ao quê? Ao exercício constante da fé, eu vou fazer. Eu vou escolher amadurecer. Quem está comigo ainda diz amém. Segunda coisa, Deus te chama à maturidade. Deus não quer que você permaneça o tempo todo como um menino espiritual. O convite de Deus sempre é para que eu e você amadureçamos. Hebreus diz que o que leva à maturidade é a prática constante. Nós acabamos de ler que o exercício constante da fé nos leva à maturidade. Repete essa palavra comigo, você fala constante. Bem forte, constante. Se você gravar só essa palavra e falar assim, eu vou aplicar essa palavra, pastor, em todas as áreas da minha vida, eu garanto, irmão, que você vai viver um nível de maturidade extraordinária. Prática constante, o que é que Deus tem para mim? Eu vou ser constante nisso, eu vou pagar para ver, eu vou até o final disso aqui para mim ver o que é que Deus tem, porque não é possível que se eu ser constante, as coisas não vão fluir, as portas não vão abrir, as coisas não vão acontecer, os céus não vão se abrir, porque é o exercício constante que nos leva à maturidade. O desejo de Deus é que cresçamos, que nos tornemos maduros, mas a maturidade exigirá prática constante. Prática constante fala sobre eu viver uma vida acima das emoções e do vitimismo. E é aqui que pega, irmão. Prática constante fala de eu viver a vida cristã acima das emoções e do vitimismo. É impossível viver uma vida cristã madura se eu for dominado pela emoção. Como é que você está lidando com as suas emoções? Porque se é as suas emoções que estão governando você, é impossível você ser maduro. Não tem como. Por quê, irmão? Porque as nossas emoções, elas auto-sabotam aquilo que Deus tem para nós. Porque tem dia que a gente não quer fazer, sim ou não? Não, me ajuda aí, gente. Eu estou pregando para vocês na maior boa vontade aqui, me ajuda aí. Vai lá. Tem dia que a gente não quer fazer, sim ou não? Sim. Tem dia que a gente não quer orar, sim ou não? Sim. Tem dia que a gente não quer ler a Bíblia, sim ou não? Sim. Tem dia que a gente não quer vir para a igreja, sim ou não? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que tem dia que eu não quero vir para a igreja também? Vou fazer uma enquete. Quem acha que sim? Eu acho que tem dia que o pastor não quer vir. Levanta a mão. Chacoalha. Acertou. Acertou. Quase saiu. Tem dia que a gente sabe por quê, irmão? Olha atrás aqui, vê se você vê alguma asa de anjo. Tem? Nunca vai ter, irmão. Deus me fez foi gente. Mas o que acontece? Acontece um exercício constante da prática da fé. Eu já entendi que mesmo no dia que eu não quero, eu faço do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com a mesma devoção, sem problema nenhum. Ai, pastor, isso não é falsidade. Não, irmão, isso é perseverança, é o nome disso. Fazer apenas quando você está emocionado a fazer, que é um nível de imaturidade. Eu só faço se eu estou emocionado. E o engraçado é que a gente só traz esse nível de emoção para a vida com Deus. Você já reparou? Porque a gente, hoje eu não estava afim de ir para a igreja, eu não fui, porque você sabe, né, pastor, para adorar a Deus a gente tem que ser intenso, né, e como eu não estava meio assim, eu decidi não ir. No dia que você acorda sem vontade de ir para o trabalho, você faz o quê? Só para mim saber. Entendi. No dia que você não está com vontade de ir para o trabalho, você vai do mesmo jeito. Por quê? Porque senão não cai, né, no final do mês. Então, ou seja, no trabalho, quando você não está com vontade, você vai do mesmo jeito. Quando você chega em casa do trabalho, cansado, esbagaçado, parecendo o fio da mandioca depois do terceiro dia do churrasco, todo duro. Aí você fala assim, rapaz, vontade de deitar aqui, apagar aqui mesmo, sem tomar banho, sem nada. Aí você fala, rapaz, não posso, eu tenho que tomar banho. Tem uns que se não tivesse casado até dormia sem tomar banho, mas ele casou, tem que, senão a mulher fala, vai tomar banho. Aí, por que você não deixa de tomar banho? Primeiro, porque a mulher briga, mas segundo, por que você não deixa? Porque é um nível de maturidade, eu preciso fazer minha higiene.
Como assim? Ainda que eu não queira, ainda que eu não esteja tão disposto a fazer. Às vezes você vai comer alguma coisa, aí vai deitar tarde, aí quando você deita lá, dá aquela cochiladinha, aí você lembra, meu Deus, não escovei o dente. Aí o que você faz? Não fala essa parte não, misericórdia. Ah, pastor, eu durmo assim mesmo. O que você faz? Você vai lá e levanta, irmão. Por quê? Porque você sabe que o tratamento odontológico é caro, sim ou não? O que é isso? Maturidade. Criança, o que faz? Finge que nem lembrou, irmão. Atropela direto, porque não quero nem saber de escovar dente, vai dormir sem escovar. O adulto, não, rapaz. Só quem já fez um canal sabe do valor que é, irmão. Para pagar, o cara falar para eu vou escovar esse dente. Eu acordo de madrugada, mas eu vou escovar esse trem. Tá doido? É caro demais, dói demais. Porque, irmão, o nível de maturidade nos leva a fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. E é impossível vivermos um nível de maturidade se nós vamos viver um nível de emoção acima da nossa fé. A nossa fé sempre tem que estar acima das nossas emoções. Coloque isso aí, escreve isso aí. A minha fé sempre tem que estar acima das minhas emoções, acima da minha razão. Somente dessa maneira eu vou conseguir cumprir o exercício da prática constante da fé. Não quero fazer, mas eu faço do mesmo jeito. Não estou animado, não tem problema, não depende de animação. Com animação é mais fácil, mas se eu não estiver animado, eu faço do mesmo jeitinho, sem problema nenhum, com toda a intensidade. O que é isso? Maturidade. Quem está me entendendo diz amém? Não seja guiado pelas suas vontades. A diferença de um cristão carnal para um cristão maduro, isso quem fala é Paulo lá em Coríntios, é que um só faz o que tem vontade de fazer, esse é o carnal. O maduro faz o que precisa ser feito, independente da vontade dele. Preciso fazer, vou fazer, acabou. O que é? Tem que ler a Bíblia? Então vou ler, ué. Tem conversa, vou ler. O que tem que fazer? Tem que jejuar também? Vamos embora jejuar. Tem que semear? Vamos embora semear. Eu tenho que congregar? É uma ordem de Deus? Eu vou fazer. O que é que tem que fazer? Eu vou fazer. Fé acima das emoções. Quem está me entendendo? Maturidade. E é esse nível de maturidade, irmão, que começa a te dar acesso a algumas coisas que já pertencem a você em Deus. Maturidade não é eu fazer o que eu quero, mas fazer o que precisa ser feito. Isso é extraordinário. Quem só faz o que quer, quem só faz o que gosta, não serve a Deus, serve a si mesmo. Eu só vou na igreja no dia que eu quero. Tenho uma notícia para te dar. Eu falo ou vocês falam? Só vou na igreja no dia que eu quero. Você não está servindo a Deus, irmão. Você está servindo a você mesmo, a sua vontade. Hashtag pronto falei, fica a dica. Nossa, pastor, essa igreja é muito dura. Vou procurar uma igreja mais mole. A verdade é a verdade, irmão. Se eu só faço o que eu quero, não é a Deus que eu estou servindo. Uma das questões em servir a Deus é que na maioria das vezes vai conflitar aquilo que eu quero com aquilo que Deus me mandou fazer. Não tem aquele ponto que cruza as duas coisas? Aquilo que eu quero, aquilo que Deus mandou. Cada um vai para um lado. Aquilo que eu quero vai para a esquerda e aquilo que Deus me mandou fazer vai para a direita. Qual é a sua decisão quando isso acontece? Toda vez que você beneficia o seu eu, não é a Deus que você está servindo, é a você mesmo. Toda vez que você beneficia o seu eu em detrimento à vontade de Deus, você está abortando processos que te levariam à maturidade, que te levariam a acessar coisas que já pertencem a você. E Deus só não pode liberar por causa da imaturidade. É nessas horas, irmãos, que eu tenho que escolher entre a minha vontade e a de Deus, que eu me torno cada vez mais maduro, apto para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Quem está me entendendo diz amém? Terceira coisa, hoje são 5 pontos, hoje eu aumentei. Terceira coisa, maturidade é assumir responsabilidade. Fala isso pro seu irmão aí, fala para ele, maturidade é assumir responsabilidades. Como está o seu nível de responsabilidade em Deus, irmão? Só para a gente, não precisa falar para ninguém não, só fala para mim e para Deus que está ouvindo a gente. Como é que está o seu nível de responsabilidade em Deus? De 0 a 10, você mesmo dá nota para você. Maturidade implica em assumir responsabilidades. Uma criança precisa
de atenção constante, sempre alguém perto, vendo o que está fazendo, cuidado para não tomar choque, para não cair, enfim, criança. Lá em casa a gente tem duas, mas a gente fica o tempo inteiro assim, ó, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Porque uma das características de ser criança é o quê? Não tem responsabilidade nenhuma, zero. Qual é a característica da maturidade? Assumir responsabilidades. Quais responsabilidades eu tenho assumido? Você parou já para se perguntar qual é o básico da maturidade que a Bíblia fala que eu preciso ter? Qual é o mínimo? Porque a Bíblia fala, sim ou não? Porque é um processo de maturidade eu também querer saber qual é o meu nível, qual tem que ser o meu nível de responsabilidade. A gente não pode viver sempre como eternas crianças, irmãos, que a gente, não, eu também não sei, eu não sei o que eu preciso fazer, eu também não quero nem saber, porque daí depois se eu souber eu vou ter que fazer, então eu já prefiro nem saber logo, que é para não ter problema. A gente precisa se posicionar nessa questão. Tem um mínimo, peraí, então eu preciso saber qual é esse mínimo. Eu preciso buscar a Deus para que Ele me fale, ou ler a palavra de Deus para que eu entenda o que é o mínimo de maturidade que eu preciso ter. Quem está me entendendo diz amém. Em uma casa de muitos irmãos, hoje em dia as famílias estão diminuindo cada vez mais a quantidade de filhos, né? Hoje em dia 2 no máximo, né, irmão? 2 no máximo, quando vem 3 já é um negócio doido e tal, já vira casa de cabeça para baixo. Mas antigamente as famílias tinham muitos filhos, 8, 9, né? Alguém aí que é da família antiga, que teve irmãos aí que os pais tiveram acima de 5 filhos, levanta a mão e chacoalha. Acima de 5, acima de 6, acima de 7, acima de 8. Rapaz, um povo corajoso, né? Santo Deus amado. O povo não tinha TV, né? Tá entendido. Olha aqui para mim. Antigamente, numa casa de muitos irmãos, os mais velhos faziam o quê? Quando eles iam amadurecendo, o que eles faziam? Eles começavam a ter responsabilidades com os mais novos. Era assim ou não era? Porque os filhos mais velhos começam a ter a responsabilidade de ajudar os pais com os mais novos. E isso não é diferente, porque nós fazemos parte de uma grande família de Deus espalhada sobre a terra. E o que Deus espera dos filhos mais maduros é que eles ajudem a cuidar dos filhos mais novos. E o que Deus espera dos filhos mais novos? Que eles saiam da eterna infância gospel e comecem a amadurecer para ajudar a cuidar dos filhos mais novos também. É o que Deus espera dos mais novos, que eles cresçam e amadureçam. Dos que já são mais velhos, que eles ajudem a cuidar dos mais novos. Esse é o entendimento. Por isso que Jesus disse assim, olha, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Por que Deus nos mandou ir aos nossos irmãos e compartilhar e falar? Porque Ele espera de nós um nível de maturidade. Que nós, como os filhos mais velhos, que a gente comece a ter responsabilidade com os filhos mais novos. Porque isso é um processo de maturidade. A gente precisa assumir responsabilidades. E uma das responsabilidades é eu saber, cadê meu irmão? Ele é mais novo. Estou falando aqui da família da fé, tá, irmãos? Cadê meu irmão? Poxa vida, faz tempo que eu não vejo aquele irmão. O que aconteceu com ele? Será? Vou mandar uma mensagem, vou ligar, perguntar como é que ele está. Se está precisando de alguma coisa. Porque quando a gente entende que isso é um caminho de maturidade, eu começar a me colocar à disposição de Deus para cuidar dos mais novos. É isso que Deus espera dos maduros. Quem está me entendendo aí diz amém. A maturidade é um processo, e à medida que eu tomo consciência da necessidade de amadurecer, começo a assumir responsabilidades. Quando eu começo a ter consciência que eu preciso amadurecer, então eu começo a assumir responsabilidades. Quarto aspecto, quarta fase da maturidade espiritual. A quarta fase é que o crescimento depende da alimentação certa. Diga comigo, o crescimento depende da alimentação certa. A nutrição é uma das partes mais importantes do crescimento humano, sabia disso? A gente tem, como eu falei agora há pouco, a gente tem 2 crianças pequenas lá em casa. E o José agora ele descobriu a bolacha recheada de chocolate. Irmão, e ele já acorda pedindo bolacha de chocolate. Desse jeito. Pai, bolacha de chocolate. E a gente tem que cuidar e dosar, por quê? Porque se a gente dá bolacha recheada demais de manhã,
e eles já acordam um pouquinho tarde ali, perto das 8h30 para 9 horas, eles começam a comer bolacha, comer bolacha, comer bolacha. Quando chega a hora do almoço, que sentam para comer, o que acontece? Não quer comer. Então, o fato deles estarem cheios com algo que é comida, mas não é alimento, e já vou falar disso, faz eles evitarem de comer a verdadeira comida que vai trazer crescimento, que vai trazer saúde, que vai trazer um crescimento adequado e saudável. Crescimento espiritual não é diferente. Do que eu estou me alimentando? O que tem te alimentado, meu irmão? Ô varão e varoa valorosa do Senhor Jesus, o que é que tem te alimentado? Do que você tem se nutrido? E sabe uma das coisas interessantes, eu acabei de falar aqui que nem toda comida é alimento. Bolacha é comida? Bolacha é comida? Dá para comer bolacha? É comida? É alimento? Não. Sorvete é comida? Dá para comer? Alimenta? Refrigerante? Dá para comer? Dá para tomar? Alimenta? Não. Nem tudo que é comida alimenta. E às vezes nós precisamos trazer isso para a realidade espiritual. Será que nós não estamos comendo porcaria demais? Às vezes a gente chega para um culto como esse, já cheio de palavra. Não, irmão, cheio de um monte de porcaria que você comeu o dia inteiro, espiritualmente falando. Aí sai do culto, sei não, hein, tá meio esquisito os cultos, estou me sentindo, sabe o que é isso? Sabe como é que é o nome disso, irmão? Pensa aí no prato que você mais ama comer. O que é? Fala uns 3 para mim aí, prato que você mais ama. Churrasco, o que mais? Lasanha, o que mais? O que mais, gente? Me ajuda aí. Estrogonofe. Pizza não é comida, já falei. Estrogonofe. Lasanha, churrasco, estrogonofe. Imagina, você ama comer. E antes de você comer um estrogonofe, ou um churrasco, ou uma lasanha maravilhosa, alguém vem e enche você. Faz você comer 3 pacotes de bolacha, sem você querer. Vai abrindo sua boca assim, vai enfiando, e vai enfiando. E aí depois que ele colocou os 3 pacotes de bolacha dentro da sua boca, te deu 2 litros de refrigerante, de coca para você beber, para dissolver tudo. Coloca você sentado diante da sua comida preferida. Pergunta, você vai conseguir comer? Mas é a sua comida preferida. Você está cheio. Cheio de comida? Sim. De algo que alimenta? Não, você só está cheio. E às vezes em Deus nós estamos da mesma maneira, irmão. Estamos comendo uma montoeira de coisa. Não, pastor, mas eu fico ouvindo mensagem o dia inteiro para eu me edificar. Nada contra a mensagem, dependendo de quem é também. Mas deixa eu te falar, ouvir é muito bom. Mas quando você entra dentro do teu quarto, fecha a porta e você ora a Deus que está em secreto, algo sobrenatural acontece. Eu te garanto que é mais poderoso do que você ouvir uma mensagem. Porque em vez de você ouvir uma mensagem na hora que você sai do seu quarto, você se torna a mensagem que as pessoas precisam ouvir. E isso faz toda a diferença. E o texto vai dizer assim, olha, quando você for orar, você entra dentro do teu quarto e fecha a porta. E ore ao teu pai, que te vê em secreto. A Bíblia não diz que Deus te ouve em secreto. A Bíblia diz que Deus te vê. Porque às vezes, irmão, nós vamos orar e nós não temos nem o que falar para Deus. E muito mais ainda, a Bíblia diz que antes da palavra chegar à boca, Deus já sabe o que nós vamos falar. Se Deus já sabe, para que eu vou orar? Para que eu vou para o quarto se Deus já sabe? Sabe para quê, irmão? Porque no lugar de oração, Deus não me ouve. No lugar de oração, Deus me vê. E é quando Deus me vê no lugar secreto, a Bíblia diz que Deus me recompensa publicamente. E é isso que nós precisamos entender. Às vezes parar de ficar fazendo lanchinhos espirituais durante o dia e começar a estabelecer refeições que alimentam de fato. Nós estamos dentro de um desafio. Eu esqueci de falar no culto isso, mas eu falei depois do grupo da igreja. O desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Quem está no desafio, levanta a mão. Chacoalha aí, Valso. Um ano. Nós vamos ler 238 dias, 5 capítulos por dia, irmão, tá uma delícia. A gente lê, aí quando a gente passa por alguma história relevante, ou comenta alguma coisa, alguém às vezes quer saber, entender alguma coisa, pergunta, enfim, muito extraordinário a gente lê a Bíblia junto. Irmão, dava para todo mundo estar dentro desse negócio.
Porque é 5 capítulos por dia, irmão. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 20 minutos. Às vezes nem isso se você for bom de leitura. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus, não é ouvir pregação no YouTube, irmão. Sinto muito em te falar isso, alguém tem que te falar essa verdade. Não é que é errado, mas a fé que vem para você, irmão, ela vem de você ouvir a palavra. E a palavra você ouve quando você está lendo ela. Você está ouvindo a palavra, você está ouvindo a palavra, você está ouvindo a palavra. Nós precisamos entender isso. Nem tudo que é comida, de fato me alimenta. E sabe uma coisa que acontece quando a gente não está devidamente alimentado? A gente fica fraco, desanimado. Você já teve a experiência de ficar às vezes 2, 3 dias sem comer? Alguém já teve? O que acontece fisicamente falando? Fica fraco. Se você gosta de uma atividade física, você já não consegue fazer. Por quê? Fisicamente, você está fraco. E quando nós não comemos comida sólida espiritual, e ficamos só enchendo a barriga espiritual de lanchinho, nós ficamos sem força. E aí às vezes a gente vem para um culto como esse, a gente, não está legal, não está bom, não sei o que está acontecendo. Estou meio desanimado, pastor, estou meio deprê. Oiê, sangue e fogo. Só os homens que vão saber disso aí. Falta de alimento sólido, que é a palavra de Deus. Falta de sustento real. Mateus 4,4 vai dizer assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se o meu corpo precisa estar alimentado, muito mais o meu espírito. Eu preciso alimentá-lo com alimento sólido. Porque senão, irmão, eu vou viver uma vida de desânimo. Aí parece que nada dá certo, parece que nada está bom, parece que a vida espiritual com Deus não tem aquele fogo, aquele fervor, não sei, parece que está tudo meio esquisito. Está faltando alimento, e quando falta alimento verdadeiro, sobra fraqueza, sobra desânimo. Quem está me entendendo diz amém. Quinto e último, e eu termino aqui. As fases espirituais, a fase de crescimento espiritual, precisa de paciência e perseverança. Olha para o irmão do lado e fala, paciência e perseverança. Não tem como crescermos sem a constância naquilo que fazemos. Igual eu falei, a pessoa vem a um culto e acha que, eu quero que mude a minha vida com um culto. Não, irmão, eu preciso de constância. E além da constância, ser paciente em esperar Deus começar a agir. Porque às vezes eu andei sei lá quanto tempo longe de Deus, ou nunca nem andei com Deus, aí de repente eu venho num culto, eu quero que um culto mude a minha vida. Não vai mudar, irmão. Deus não faz mágica. Deus faz milagre, mágica não. Eu preciso de constância naquilo que eu me propus a fazer. Faço um dia, daí o outro eu já esqueço, na outra semana eu faço de novo, depois eu esqueço, e no mês que vem eu faço mais uma vez. Constância, olha para quem está perto de você e fala assim, constância. Constância é o exercício constante da prática da fé que me leva à maturidade. Constância. E para ser constante, irmão, eu preciso estar vivendo acima das emoções, porque vai ter dia, irmão, que eu não quero fazer de jeito nenhum. Quem faz academia aí sabe, né? Tem dia, irmão, que você vai na força do ódio. Você fala, miséria, que eu tenho que ir, porque senão eu não vou, meu corpo precisa que eu vá. Mas a vontade, irmão, você fala assim, não, eu vou ficar quietinho, porque eu vou, daí meu braço dói, minha perna dói. E no dia que eu vou malhar a perna, eu volto para casa tremendo as pernas, batendo as bielas, tudo, o trem fica feio, e a dor vem. Mas é a constância que faz as circunstâncias se estabelecerem de forma diferente. Diga comigo, eu preciso ser constante. Preciso ter paciência e perseverança, sabendo que o crescimento é a consequência de pequenas ações feitas diariamente. Pequenas ações, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Pequenas ações, mas feitas diariamente. Pequenas ações
feitas diariamente. Isso tem um poder de causar um impacto a médio e longo prazo sobrenatural na vida de qualquer pessoa. O problema é que nós sempre queremos o Deus do milagre, o Deus que faz a mágica, e eu venho e Deus vai lá e faz um trem, muda tudo e aleluia. Deus está nos chamando para uma caminhada de constância, porque a constância move os céus em nosso favor. Porque uma hora, irmão, o céu tem que abrir, porque você fica constante ali, constante. Jesus conta uma parábola a respeito disso, do juiz iníquo, e a viúva vai e começa a pedir, e ele fala, eu não vou te atender, e ela continua insistindo, ele fala, eu não vou te atender. Chega uma hora que o juiz cansa e fala, atende o pedido logo dessa viúva, para que ela pare de me atormentar. Porque a constância, irmão, traz benefícios extraordinários em todas as áreas da nossa vida, inclusive na espiritual. Um pouquinho todo dia é melhor do que um monte, um dia só. Constância. Se coloca de pé no seu lugar. Tiago 1,12, para a gente finalizar, diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na provação. Porque o grande problema, irmão, da perseverança é o dia da provação. O grande problema de perseverarmos é que o dia mau, ele vem, e no dia mau você não quer saber de nada, sim ou não? Aquele dia que você fala assim, rapaz, hoje eu não quero. Eu estava vendo um vídeo que apareceu na minha timeline. Era a formatura de um rapaz. Ele estava fazendo curso de Direito, e era o dia da formatura dele. E aí ele falando no vídeo assim, todas as pessoas, e mostrou assim a festa, o pessoal aplaudindo ele, quando ele foi lá buscar o canudo, né? E aí o pessoal falando para ele assim, olha, todo mundo me aplaudindo, dizendo que naquele dia eu venci. Ele falou, mas eu não venci naquele dia. Naquele dia eu só recebi a recompensa. Eu venci no dia que eu não tinha dinheiro para ir para a faculdade, e eu fui a pé. Eu venci o dia que eu estava doente, e mesmo doente eu decidi ir para a faculdade, fazer o curso. Eu venci o dia que, com 2 anos e 6 meses, eu tinha todas as razões para trancar o curso, porque eu não estava conseguindo pagar a faculdade, mas eu decidi que eu ia continuar. Ele falou assim, foram esses dias que eu venci. No final, foi só o reconhecimento e a coroa, a recompensa daquilo que eu havia feito. Mas a minha trajetória de sucesso se deu nesses dias que eu tinha todas as razões para desistir, mas eu continuei perseverando. É no dia mau que a gente vence, irmão. As maiores batalhas nós não vencemos quando está tudo bem. É no dia mau onde você tem todas as razões para desistir, e você fala, eu vou continuar. É no dia mau quando você fala assim, olha, eu tenho todas as razões para jogar a toalha, porque eu não estou aguentando mais, e você decide, eu vou continuar só mais um dia. E quando chega no outro dia, você pede para Deus, Deus me ajude a perseverar só mais um dia. E no outro dia você pede de novo, Deus, me ajude a continuar só mais um dia. E você vai vencendo um dia de cada vez. É nesses dias que nós vencemos. E é nesse dia que o inferno olha para nós e entra em desespero, porque ele fala, mesmo no dia mau, eles não desistem. Mesmo no dia mau, eles continuam prosseguindo. Mesmo no dia mau, mesmo quando eles têm todas as razões para parar, eles decidem perseverar. E isso traz um nível de maturidade extraordinário, irmão. Sabe por quê? Porque quem vence no dia mau, no dia bom, irmão, vence sem nem mesmo lutar. Quem consegue vencer, irmão, a batalha do dia mau, do dia da perseverança, do dia da adversidade, quando chega o dia de bonança, irmão, esse dia é só dia de adoração, é só dia de glória, é só dia de reconhecimento. Porque as verdadeiras batalhas você venceu quando você tinha todas as razões para desistir, não desistiu. Quando você tinha todas as razões para parar e você não parou. É esse tipo de pessoas que Deus está procurando. Homens e mulheres imparáveis. Homens e mulheres que decidiram caminhar com Deus e não vão parar sobre hipótese alguma. Não vão desistir diante de nenhum obstáculo. Homens e mulheres que o inferno vai olhar e vai dizer, não adianta, porque eles não vão parar. Eles não vão desistir. É
É esse tipo de gente, irmão, que faz a diferença na terra. É esse tipo de gente que faz a diferença na cidade. É esse tipo de gente que faz a diferença nas suas famílias. Mulheres que não desistem dos seus casamentos, dos seus filhos. Homens que não desistem de ser provedor, mesmo diante de uma circunstância terrível. Homens e mulheres que decidem não desistir da família. São esse tipo de gente, irmão, que causa uma dor de cabeça danada para Satanás e os seus anjos. E eu profetizo que nesse lugar Deus está levantando homens e mulheres perseverantes, homens e mulheres que vão viver todas as fases da maturidade, homens e mulheres que vão se levantar em Deus para viver algo extraordinário, homens e mulheres que vão levantar em Deus para viver dias extraordinários, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando. As mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando. Sua mão sobre o seu coração, eu quero orar por você, para declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Ah, meu irmão, Deus nos chamou para sermos imparáveis. Existem lutas que nós vencemos quando estamos de joelhos. Existem lutas que a gente vence quando a gente está de pé, e a gente proclama a palavra, e a gente profetiza a palavra, e a gente levanta a mão e adora a Deus. Mas existem lutas que a gente vence de joelhos, rendidos aos pés do Senhor. Como você vai vencer não importa, o importante é que você não pare, o importante é que você não desista, o importante, irmão, é que você não retroceda. Não retroceda, persevere, mesmo com todas as possibilidades para parar, persevere. Mesmo que você não está vendo resultados, persevere, continue, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus vela pela sua palavra. E o texto diz: feliz é o homem que persevera na tribulação, porque após haver sido provado, receberá a coroa da vida. Deus é fiel para cumprir o que Ele promete. Mas Deus quer saber aonde estão os maduros, aonde estão os que vão assumir responsabilidades, aonde estão os que serão posicionados. Homens e mulheres que fazem a diferença por onde passam, porque não desistem, não se dobram, não se curvam diante das adversidades. Se curvam diante de Deus, mas não diante das adversidades. Pai, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa, cada família, cada casa. Ah, Espírito Santo, que o Senhor traga uma unção poderosa sobre nós. Que o Senhor traga, Pai, uma unção de perseverança sobre nós, sobre a tua igreja, sobre os líderes de GC. Uma unção de perseverança, uma unção de ousadia sobre as famílias, sobre os pais, sobre as mães. E eu oro, Pai, para um tempo novo, um tempo novo, um tempo de graça e favor, um tempo, ó Deus, de unção dobrada do Teu Espírito, um tempo, ó Deus, de alinhamento dos céus sobre nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro, Pai, uma semana abençoada,
sobre a vida do teu filho, da tua filha. Uma semana, Pai, extraordinária, uma semana de perseverança, uma semana, Pai, cheia de graça e favor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor e que o amor de Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aplauda o nome dele bem forte. Vá em paz, em nome de Jesus.